noite com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Apenas o versículo 20 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Versículo 20 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Deus amado, nós estamos constantemente diante da luz da verdade. Portanto, nós estamos constantemente em choque. Nós estamos em confronto. Porque a carne, a inclinação dela é inimizade contra Deus. O nosso espírito quer a coisa certa, gosta da verdade, mas a nossa carne e os nossos sentidos confrontam com a verdade, resistem à verdade. Às vezes não gostam da verdade. Ou por que não dizermos, eles não sentem bem com a verdade. Sempre a verdade lhes fere. Por isso nós estamos constantemente feridos. Porque nós estamos ainda nessa carne. Ainda estamos neste corpo que tem essa tendência, essa inclinação de lutar contra o Espírito. É o Romanos 7, para que se operasse o Romanos 7. Mas nós esperamos e queremos o Romanos 8, que o Espírito vença a carne e tenha prazer na palavra. E logo esta palavra não estará nos ferindo a qualquer momento, a todos os instantes, porque estamos mais no Espírito. Nós te suplicamos isto diante do Senhor, nos teus pés. Eu preciso disso. Nós precisamos. Perdoa-nos e dá-nos essa graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Para começar, ali tem uma escala naquele quadro, que foi uma virtude da era de Esmirna. Foi ter virtude. Analisando a palavra virtude, de acordo com a mensagem, ela quer dizer força, poder. Força e poder. Agora, sem dúvida alguma, fé, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal são virtudes. Virtudes caracterizadas como fé, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. A igreja, segundo aquele quadro, que é baseado na carta de São Pedro, segunda carta, capítulo 1, do verso 1 ao 8. A igreja manifestou durante as eras, respectivamente falando, a era
de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Em cada era desta houve uma virtude especial, em evidência naquela era. Então a era de Paulo foi fé. Sendo que a nossa era, a característica dela deve ser o amor fraternal. E é fácil, então, nós constatarmos se isso está realmente em nós. Porque o amor fraternal não significa este amor pegajoso, ciumento, até certo ponto indecente. Existe amor de amigas que ele se torna até indecente. Aquela moça, aquela mulher fica com ciúme de sua amiga ou de suas amigas arrumarem outras amizades. Um ciúme doentio, nojento. Não é isso que se trata. E mesmo esse amor parcial, de pai para filho, de mãe para filho, esse amor carnal, que às vezes leva mais para o abismo, para o inferno, do que para a salvação. Não se trata disso. O amor fraternal, o profeta disse que você chegaria a morrer, dar sua vida pelo seu irmão. Mas é claro, sem nenhum comprometimento afetuoso, de sentidos humanos. Mas, prosperando no estudo da palavra, nós constatamos que nesta era deve-se reunir todas as virtudes das demais. E tendo por excelência a fé perfeita. Porque nesta era, se tratando do lado negro, do lado mau, esta era reúne todos os males de todas as eras. Portanto, a igreja, segundo os estudos das 7 eras, a igreja noiva desta era deverá reunir todas as virtudes de todas as eras. Ela será, sem dúvida alguma, composta disto aí: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Mas como nós dissemos no rádio hoje, isso não pode ser fruto de uma teoria apenas. Eu posso estudar isso de uma maneira correta, verdadeira, de forma tal que nenhum eleito contesta a palavra prova, e não ter essa experiência experimentada. Você também pode ter conhecimento dessas coisas, só teoricamente, mentalmente, e não ter a experiência experimentada. De forma que, mais do que nunca, nós estamos diante de um espelho, e nós sabemos que a nossa carne não gosta da verdade. João disse, Jesus Cristo disse, João também disse, quer dizer, o próprio Senhor Jesus, através de João, que aqueles que obram o mal não gostam da luz, porque para fazer o mal tem que estar nas trevas. E nós não queremos realmente. Eu me lembro que eu não gostava da presença da minha mãe em determinados instantes da minha vida. Porque era um confronto, causava uma antipatia até. E, na verdade, nós temos momentos que nós não queremos Deus. Deus não cabe ali. Nós estamos dizendo para ele: aqui o senhor não entra. Isso não é negócio seu. Isso aqui é negócio meu. É negócio da minha carne, é negócio da minha família, é da minha mãe, é do meu pai, é do meu filho, é da minha filha. O senhor não entra aqui, não. Eu sou a mãe. Foi eu que dei a luz, eu sou o pai, foi eu que gerei, ele é meu pai, ela é minha mãe, então, senhor, por favor, fica lá de fora. A nossa atitude está dizendo assim, o nosso comportamento.
Nós não queremos Deus ali. Agora depois, outra hora, Deus, 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 Deus. Então, fica parecendo que Deus assim é de elástico. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. A hora que nos convém. Infelizmente, isso é uma verdade. E poucos há no mundo que estão vendo, confrontando com esta verdade. As denominações não estão mais. Elas não suportam esse tipo de coisa. Para tanto, elas assalariam e, se for burlado aquela linha de pregação, de exortação, então o assalariado é dispensado, simplesmente dispensado. Troca-se de empregado. Mas isso nunca foi a Igreja de Jesus Cristo. Nunca foi. Agora nós vamos relacionar o 1 Coríntios 4, 20, ele dizendo: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, o que termina sendo experiência experimentada, com Romanos capítulo 14, verso 17. O mesmo apóstolo afirmando: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O que quer dizer? O reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Olha, a coisa que mais horroriza hoje é justiça. Em seus aspectos, em todos os seus aspectos. Ontem nós passamos em frente o Supremo Tribunal de Justiça lá em Brasília. E o prédio é feito de tal forma que ele tem umas bicas, vamos dizer assim, para umas calhas de cimento, de concreto, e ali está jorrando água constantemente, dia e noite, aquelas calhas largas de concreto. Então, quando se passa ali, diz: olha, isso ali são as lágrimas que estão correndo ali, né? As lágrimas dos injustiçados, ou pelo menos daqueles que tiveram que encarar a justiça suprema do país. Então, lá estão lágrimas de políticos que foram injustiçados, lágrimas de viúvas, de órfãos, de pais de família, de mãe de família, de sem terra, de com terra, de empregado, de empregador. Então, lá estão todas as lágrimas correndo ali dia e noite. Eu não creio que eles puseram aquela água jorrando ali pensando nisto. Mas o pregador passa assim, ele sempre tira uma mensagem. É o tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça. E que poucos há que gostam realmente de encarar aquilo. Quando estão impetrando, buscando a seu favor, graças a Deus que há um Supremo. Então apelei para o Supremo. Mas aquele que foi apelado, aquele que é intimado, não gosta. E, na verdade,
todo ser humano está intimado a comparecer perante o tribunal de Deus. No seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, dentro do seu carro, no seu trabalho como empregador, como empregado, a justiça te acompanha. Nos nossos relacionamentos pessoais, nós, nos passos que damos, que assumimos responsabilidades de ordem moral, familiar, espiritual, a justiça acompanha. Mas nós não queremos olhar para esse lado. Você pode notar que a tendência é essa: se você entra numa demanda, você só olha para o seu lado, para a sua própria justiça. Você não se põe no lugar do outro. E o amor fraternal significa exatamente isso: você se colocar no lugar do outro, que é uma virtude específica da era. É a virtude específica da era em que estamos vivendo. Pelo menos deveria ser, ou deve ser. Agora, o reino de Deus, ele está envolvido aqui no sistema humano, é claro. O profeta deixa bem claro: o reino de Deus sobre uma mulher seria o quê? A parte subjetiva: ela não cortasse os cabelos, vestisse de uma maneira santa, portar-se de uma maneira santa, e mesma coisa sobre o homem. Por isso ele disse assim: os nossos homens não fumam, não bebem, não prostituem, como nossas mulheres também. Ele diz: por quê? Porque Deus está reinando em seus corações. Elas não entram no espírito. Quer dizer, quando tem um luto nacional por causa de um ídolo, ela não põe uma fitinha preta no seu vestido, no seu paletó, porque não está no espírito que eles estão lá no mundo. Coisa que não tem sentido algum. Abala uma nação, move uma nação, a mídia e tudo promove esse sistema emocional, que significa pobreza de espírito. Ontem me veio lágrimas nos olhos, quando eu vi uma mocinha vindo de longe, dando um testemunho e desabrochando em lágrimas, como se tivesse perdido um Deus, perdido tudo que ela tinha na vida. Mas aquela voz veio de dentro: que miséria, que pobreza desse povo. Ninguém nunca chorou nesta nação por Jesus Cristo como se chorou no dia de ontem. Nem a metade das lágrimas pelo Senhor Jesus Cristo, que nos deu a salvação das nossas almas, nos livrou do inferno. Agora, o mundo está certo. Ele disse: o mundo está certo. Oxalá que nós também estivéssemos no Espírito de Deus, como o mundo entra no Espírito dos estádios. Adoram e reverenciam e ovacionam seus ídolos. Oxalá que a igreja entrasse, mas a carne, a bebida, a comida, as circunstâncias se tornam no maior tropeço. Eu quero basear aqui na mensagem Perguntas e Respostas, número 9. Primeiro, o profeta dizendo: você não pode estar com as pessoas e Deus ao mesmo tempo. Ele diz isso no parágrafo 36. É Perguntas e Respostas, número 9. Portanto, veio, quando estou fora, as pessoas pensam algumas vezes, irmão Brennan,
Você não está com as pessoas o suficiente. Com as pessoas o suficiente. Você não pode estar, aí o profeta diz, você não pode estar com as pessoas e com Deus ao mesmo tempo. Ora, isso é para ser raciocinado. Isso é para ser refletido. É que eu tenho dito, irmão, faz o seguinte, esquece de mim, esquece de homens, deixa a mensagem te pastorear, deixa a mensagem te pastorear, raciocina um pouco, é a mensagem que vai te levar no rapto. Ele disse lá na Bola de Fogo, lá no Ohio, ele disse assim, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E você sabe que quem nos vai apresentar lá é Ele, através de sua mensagem. Então, o máximo que eu posso fazer é mostrar essas coisas aqui para vocês. E se eu não subjugar o meu corpo, como diz São Paulo, depois de salvar a muitos, eu mesmo serei reprovado. Não importa. Para você não interessa. O que interessa é você agora. Por que o Espírito Santo está aqui? Ainda, podemos dizer assim, ainda. Por causa da ordem da igreja que você mantém, cooperando com os diáconos, por causa da música que nós vivemos brigando, né? E porque ele tem liberdade de mostrar essas coisas na palavra, na mensagem, para as pessoas. Então, é de se raciocinar perfeitamente, você é um problema seu, não é de seu pai, não é de sua mãe, não é de sua filha, não é de seu filho. Pense, você, sozinha, sozinho. Você não pode estar com as pessoas e com Deus ao mesmo tempo. Ora, mesmo estando, isso tem um relacionamento muito grande, muito perfeito com Abraão. O profeta foi um separatista ou separador? O que foi isso? Porque Deus é separador. E ele disse, Abraão, na linguagem, na inferência do irmão Branham, Abraão, se você ficar no meio da sua gente, a sua fé não vai passar do nível de fé que eles têm. Então nós estamos em comunhão com espíritos de roqueiros, através de fotos na parede, que vieram do inferno. O profeta fala sobre esses quadros. Nós estamos em harmonia com eles. Você sabe que quando você tem uma foto de uma pessoa, que você preza, guardada, você está em harmonia com aquela pessoa. Não tenha dúvida, isso é uma verdade. Você olha, eu não conheço meu pai, mas a foto mostrou para mim quem é meu pai. Eu tenho uma noção de quem foi meu pai, de que forma que foi ele. Por causa da foto, 2 fotos que existem dele. E eu não conheci porque ele morreu antes de eu nascer. Então nós não conheceríamos Elvis se não houvesse a imagem dele na televisão, no cinema, e nem fotos. Nós não faríamos a sua imagem, não tentaríamos até copiar a sua costeleta e coisas assim. Você não pode estar, às vezes, com pai, nem com mãe, e com Deus ao mesmo tempo, quanto mais... Não precisa nem falar. Você já entendeu tudo.
Não, está na força, no posto do dever, trabalhando numa empresa, num lugar. Eu já trabalhei, Deus me permitiu ter oportunidade, como eu estava falando com o irmão Antônio ontem, oportunidade lá em cima, e ao mesmo tempo até de vender churrasquinho, deixar de ser um funcionário federal e vender churrasquinho de carne, a fumaça entrando no nariz, espirrando lá, nariz escorrendo. Então, tantas coisas. E vou falar para você, as melhores pessoas com quem nós convivemos são as humildes, as simples. Elas não requerem de você nem mesmo a linguagem à altura, nem mesmo nós vamos, nós fomos, nós éramos. Elas não requerem nada. Se você vai comer com elas, elas não requerem nem que você coma com a boca fechada. Mas você não pode estar com as pessoas e com Deus ao mesmo tempo. Agora, isso é certo. Ele está falando, estar com as pessoas em seus espíritos, voluntariamente, espontaneamente, se expondo, se comprometendo, trazendo para dentro de casa, caminhando para estar com elas. Agora eu pergunto a vocês, a nossa carne gosta de ouvir isso? Não. Se tem alguma coisa te dando prazer, é o espírito, mas a carne não. Aqui mesmo ele diz, no parágrafo 37, é o 37, não, mas o 37, da mensagem possuindo todas as coisas, eu não trouxe, possuindo todas as coisas, mas disse que Abraão tinha que ser separado, ele fez menção de Abraão, mensagem possuindo todas as coisas, parágrafo 37, se você ler, você vai ampliar isso. E Abraão, para depois salvar um sobrinho que o acompanhou, deu tanto problema para ele, só deu problema. Para mim, Abraão não tinha que levar o sobrinho dele. Mas ele, amoroso, ainda levou um sobrinho com ele. Você já estava separando para não levar, para sair do meio de parente, ainda leva parente junto com ele. E deu o que deu, trabalho para chuchu. Quer dizer, Deus permitiu que acontecesse porque tinha de se cumprir os dois tipos. Ló, o seu sobrinho, cumpriria um tipo e o Abraão outro. Foi por isso que foi. Porque caso contrário, Abraão não teria levado nem o sobrinho. Você não pode estar com as pessoas e com Deus ao mesmo tempo. Estar não quer dizer, como Paulo disse, trabalhar, responder no seu posto de dever. Você sabe muito bem quando você mistura as coisas. Agora nós vamos para a diferença entre carne e espírito. Isso é muito importante. É o parágrafo 172. Você já colocou aí o título da mensagem, é o 172. Respondendo uma pergunta, disse, a pergunta é essa: que diferença há entre corpo, alma e espírito? A resposta é pequenininha. Ele disse, o corpo é a carne, que você olha e que vai apodrecer. Começa por aí. E que vai apodrecer. Às vezes a gente é levado a certos lugares para
viver e reviver determinados momentos que eu não sei se todo mundo que vai ali vive aquilo que a gente vive. Parece que a gente é diferente do mundo, do resto do mundo. Então lá aquele museu sobre o saudoso presidente Juscelino Kubitschek. Suas fotos, medalhas, Gran Cruz, honra mérito e tanta coisa, e brilhante, e faixa de presidente, e brasão, tudo exposto ali, fotos, e lá num quarto, numa sala lá em cima, sob a penumbra, uma luz vermelha, refletido por uns anjos ali, uma urna com seus ossos. Então escrito ali, respeite, na entrada, respeito e silêncio. Ali estão os ossos do grande estadista brasileiro, Juscelino Kubitschek. Merece, tudo bem. Mas a gente vê aí a Bíblia se cumprindo, tanta glória, como a flor no campo, bonita de manhã, quando é de tarde, murchou, passou, ficou tudo aí, como museu, medalhas que trouxeram júbilo, alegria, quem sabe lágrimas, ali, arquivado lá, monumento, até o carro, a roupa, lembrei até de Abraão Lincoln, falei, essa roupa aqui não está manchada de sangue, né? A diferença é muito grande, e a gente pensa, às vezes a gente chega a pensar, por que a gente não é igual cavalo, cachorro, galinha? Morreu, acabou, pronto. Mas não é não. O pior ou o melhor é que não é. O pior ou o melhor. Felizmente ou infelizmente, não é. Não é igual cachorro, cavalo, porco, não. É espírito. A alma não morre. Corpo é a carne que você olha e que vai apodrecer, seja presidente, seja estadista, seja ídolo ou não, pá, pronto, morreu, acabou, murchou. Isso aí é a carne. Estou falando aqui, pessoalmente, daqui a uns dias você está vendo só a imagem, né? Se houver tempo, só vídeo aí, mais nada. Descansou de mim. O corpo é a carne que você olha e que vai apodrecer. Então você olha o seu rostinho bonito no espelho, vai apodrecer. Quarta-feira eu vi o rosto bonito da Elisvane dentro do caixão, com 19 anos. Esse corpo nasceu por desejo sexual do pai e da mãe. Por isso, vem com os mesmos desejos. Por isso, tem as mesmas tendências, as mesmas necessidades. Porém, deve apodrecer. Apodrecer.
não serve. Agora ele dá ênfase, veja só. Portanto, no novo nascimento, aqui para mim o irmão Branham deu a ressurreição como um novo nascimento, como um nascer de novo, fluir novamente. Portanto, no novo nascimento, na ressurreição, quando você sair outra vez num corpo, é claro que esse corpo é o de 2 Coríntios 5, não mais sujeito à putrefação, a apodrecer. Vai ser o poder criativo de Deus que falará como ele fez com Adão, e você sairá. Ele só respondeu isso, mas para mim ele respondeu tudo. Gente, eu não consigo me despreocupar com essas duas mocinhas. Elas entram e saem sem ninguém aborrecê-las. Eu não consigo. Elas têm uma alma. Elas fazem uma via sacra ali, para lá e para cá, arrogantemente, sem submissão a diáconos, a pais, a ninguém. Elas fazem o que elas bem entendem. Elas saem, levantam, vão lá para fora, vêm para dentro, entram e saem. Não tem um diácono para dizer, ou você vai ficar lá dentro ou aqui fora. Uma das duas. Até hoje não teve um. Mas sabe por quê? Porque eles são pais, eles têm que ter paciência. Eu, como não tenho filha, não é? Então eu não tenho paciência. Mas tem a ordem da igreja para elas, não é? Não sou eu. Eu falo assim que é para dar mais força para os diáconos. Quando elas tiverem que escolher, elas vão saber que não é o diácono, é a ordem da igreja que está mandando ela escolher, ou ficar lá fora ou aqui dentro, uma das duas. Mas é difícil mesmo. Elas desfilam à vontade aqui, para lá e para cá, para lá e para cá. Levanta uma inconforme, ainda leva a outra, a mais nova. E ninguém faz nada. É o corpo. Esse é o corpo. Eu gosto delas, oro por elas. Deus vai abençoá-las. Quem sabe amanhã elas vão dizer, uma pode dizer, eu fui uma selvagem, como Rebeca. Mas o importante é que elas não são importunadas mesmo. Como diz, deixa à vontade. É o corpo. É um exemplo aí. É o corpo. O corpo quer ir levantar, vai lá para fora, vai. O corpo quer vir para cá dentro, vem. O corpo quer voltar para lá, vai. Desfila para lá e para cá, para lá e para cá. É o corpo. É o corpo mandando no espírito. Levanta, vai, vem, senta, levanta, vai, senta, vai ali, chama outra, faz mais outra, vai ali. Tudo bem, esse é o corpo. Explicou? Amém, explicou na hora, né? Glória a Deus. Mas é isso mesmo que acontece. Aquela expressão, se você, uma pessoa nascida de novo, não se casa com um outro que não seja nascido de novo, pode ter causado interrogações, conjecturas. Mas o certo é isso mesmo. Ela não casa enganada. O profeta diz: Satanás simplesmente te tenta e te bate em todas as maneiras aqui embaixo. Ele não pode fazer isso. Aqui embaixo ele está dizendo, lá dentro. A não ser que você deixe que ele o faça. A não ser que você deixe. Então, às vezes, a pessoa vê que ela não consegue deixar de ver. Não consegue. Ela vê que aquele rapaz não é nascido de novo. E ela segue em frente. Ela desobedece. Mas que ela está vendo, ela está. Ele vê que aquela moça não é nascida de novo. Mas ele segue em frente.
O irmão Branham disse que Deus honra o homem que repudiar a sua mulher por ter cortado o seu cabelo. Como Deus vai honrar um rapaz que se casa com uma mulher que corta o cabelo, com o cabelo cortado? Deus não vai honrar isso. Mas resultado é que nenhum nem outro passou pelo novo nascimento ainda. E o profeta fez um desafio, ele disse, olha, pode ser até que assuste, se eu perguntar aqui, quantos têm o Espírito Santo, então todo mundo vai levantar a mão. Mas ele disse, não, em outras palavras, não querendo jogar a igreja contra a parede, mas se eu fizer um outro tipo de pergunta sobre o Espírito Santo, é possível que nenhum de vocês tenha coragem de levantar a mão. Agora, a sua igreja estava em problema? Ele estava em problema? Não. Ele não estava em problema. É que o irmão Branham, ele sabia a hora em que nós estamos vivendo. Sem dúvida alguma, é a condição do tempo. Nós estamos enfrentando a pior era que já existiu, sendo, porém, a mais gloriosa. Porque aquele que vencer nesta era é mais vencedor do que aquele que morreu na arena queimado. É mais vencedor. Então, se existe a diferença entre carne, espírito e alma, bem, é claro que existe. E o corpo do espírito não é este. Esse corpo é um veículo alternativo, passageiro. Nós vamos ver aqui, ó. Vamos ler. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Sabe de uma coisa? Você disse, bom, todas as palestras, todas as mensagens que a gente ouve, é para a gente, Tem o pra gente entre aspas, e tem o pra gente que diz, não, essa foi para mim, foi Deus me amando. Não resta dúvida, sabe por quê? É a mesma coisa, eu lembro que a gente comia, pegava rolinha para comer. Aquela rolinha barreirinha, que era marrom. E elas gostavam muito de catar em máquina de arroz. Então fazia aquele bando enorme. A gente vê com estilingue, não tinha que mirar não. Às vezes matava até 2, 3 de uma vez. Porque qualquer jeito que ia tirar, ia pegar mesmo. É demais. Então a nossa vida está tão complicada, tão abrangente, e a mensagem é tão abrangente, que qualquer mensagem que nós ouvimos, nós vamos ser atingidos. Nós estamos vivendo assim, qualquer mensagem que nós ouvimos, depende muito do espírito em que nós estamos para nós nos rejubilarmos, agradecermos a Deus. Porque de todo jeito que pregar essa mensagem, está em confronto. Vamos voltar lá então. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Está falando de quê? De outro corpo essa casa. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Essa habitação é o outro corpo. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, sem corpo. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida.
Aqui, os Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, essa transformação significa realmente que Deus tem um potencial para transformar isto num corpo sem sangue, sem carne, os quais não herdam o reino de Deus. Isso quer dizer um corpo que pode transpor o universo numa fração de segundo. Eu estava explicando ontem o que significa a dimensão. Então você tem que viajar. Para ir para a sexta dimensão, você teria que viajar milhões e milhões de anos-luz, quer dizer, na velocidade da luz. Milhões, olha, se você não dura nem 80, agora vai viajar milhões de anos-luz na velocidade da luz, para chegar lá na sexta dimensão. Mas assim que você morre, seus olhos fecham, que seu espírito deixa o corpo, ele deixa o corpo já na outra dimensão. Não tem nem tempo, não existe como medir esse tempo. Ele já deixa o corpo na outra dimensão. Isso é tremendo. E ao passar por essa transformação, ao passar por essa, vamos dizer, por esse fenômeno, você não depende de carro mais, não depende de casa, não depende de transporte, não depende de mais nada mesmo. Então, com razão, Paulo escreveu isso aqui, ó. Com razão ele escreveu, saiu do capítulo 7, deixou para trás, passou para o 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto quer dizer, então há uma diferença de carne e de espírito. Há uma expressão, desejo de carne, e há uma expressão, desejo de espírito. A linguagem do índio convertido é essa: é um cão preto rosnando para um cão branco. E quem vai vencer é aquele a quem índio mais alimenta. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós estamos como uma inflamação, trisca, a ponta do alfinete numa inflamação. Agora, uma coisa, a minha carne, a sua carne tem que saber. Todas as vezes que nós virmos à igreja, nós vamos ouvir coisas para nós. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, a lei ficou enferma pela carne, doente. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Não está dizendo que condenou o pecado no Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É fácil, você sabe. Pelo menos nós sabemos quando nós estamos andando em Espírito. Pelo menos nós temos o bom senso de dizer: eu tenho saudade daquele homem que andou aqui, que trabalhou aqui nessa terra.
Eu tenho saudade daquele Joaquim, daquele Manuel, daquele Roque, daquela Jubilina, daquela outra. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Agora eu pergunto, quais são as coisas da carne? O que seriam as coisas da carne a essas alturas? Coisas da carne é só puxar o gatilho e matar as pessoas. Cocaína. Coisas da carne é só isso. É o antro de perdição mesmo lá. Isso é só coisa da carne, é só isso. Que é isso? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Agora, quais são as coisas do Espírito? Cabe a você perguntar. Aquele problema é você, sozinho e Deus. Pergunta a Abraão quais são as coisas do Espírito, lá no seu tempo. Quando ele inclinou para a carne, ele mentiu, ele apostatou e mentiu. Verso 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte. Morte. Não existe outro termo para essa inclinação. Morte. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Se nós nos aborrecemos ao ouvir certas coisas aqui, e como é que nós vamos fazer lá diante do Tribunal de Justiça? Se nós não podemos suportar nem a palavra aqui, como Paulo disse, que nos adverte em tempo de arrependimento, como vamos suportar aquele dia então? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, verso 8. Cabe a você julgar o que é estar na carne e o que é estar no Espírito. O que é vestir na carne, o que é pensar na carne, o que é falar na carne, o que é agir na carne, e o que é vestir, andar, falar, responder no Espírito. Vós, porém, referindo à igreja, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, está perdendo tempo. Paulo não rodeou, ele disse: esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Está morto. E por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que é dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que é dos mortos, Paulo foi ao extremo da verdade contra esse fato no argumento. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então só vai ressuscitar aquele que foi templo do Espírito Santo. É que vai ressuscitar na primeira ressurreição, para a vida eterna. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, bom, feliz é o tempo que quando nós chegamos da igreja em casa, nós nos pomos quietos, calados, e vamos ruminar aquilo, ampliar aquilo, porque o ruminante, ele tem um lugar especial no Velho Testamento. É o gado. Ele rumina. Aquilo volta. Então é que ele vai saborear aquilo. Mas se nós chegamos em casa, eu estou falando para minha própria vergonha. Ao invés do nosso coração voltar, dizendo um para o outro assim, como ardiam os nossos corações enquanto ele falava. Ele, o Senhor. Olha, se Deus não está falando aqui, gente, eu acho que deve procurar um lugar onde Deus está falando. Para a salvação da alma, a gente faz qualquer sacrifício, qualquer coisa. O profeta disse, então me disse, eu vou lá para aquele grupo. Ele disse, eu irei para lá. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos deixar o Espírito civilizar a nossa mente. Civilizar, pelo menos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, suspeitas e coisas, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você, rapazinho, deveria pensar nisso. Aquele homem é seu pai, aquela mulher é sua mãe. Você precisa ter essa testificação. Agora olha para o seu pai, veja como ele está acabado. Por quê? A maioria das vezes, por causa de você. Por que essa mãe está aí lutando desesperadamente? Você acha que se você estivesse de mãos dadas com ela, essa filha, esse filho, as coisas não estariam muito mais leves? Até que você, depois então, assumisse a sua vida própria, o seu lar também? Mas não pode haver isso, por quê? Você não pode se identificar com seu pai, não pode se identificar com sua mãe, que dá cama, que dá comida, que dá casa, que dá tudo. E o nosso espírito não pode se identificar com Deus que nos dá tudo. Então, tem que haver uma testificação dentro de nós, que nós somos filhos daquele homem, filhos daquela mulher. E como igreja, tem que haver uma testificação. Sou uma filha de Deus, por isso eu tenho que me portar agora como uma filha de Deus. Deus cuidará de mim. Deus cuidará de você. Qual o pai que não cuida de sua filha? Qual o pai que não cuida do seu filho? Mas eu estou com a cabeça rachada. O profeta disse, foi você. Você não pode culpar nem o diabo. Fui eu. Eu que fui lá na fronteira. Dizem que não é para rir. Tinha um louco, né? Como é que é? Ele falava 11. A pessoa chegou lá e estava 11. Contando. Foi de 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, a hora que chegou no 11, o camarada disse: o que você está fazendo aí? Você estava olhando pelo buraco? Então ele dizia: olha aqui. Aí seria o 12, né? Ele pá o olho lá no buraco, ele jogava a terra no olho da pessoa. Aí a hora que ele olhou, ele perguntou: o que é? O que é que você está fazendo aí? Era um doido que estava fazendo isso. Disse: o que é que você está fazendo? Ele disse: olha aí. A hora que ele olhou, ele falou: 12. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por isso não temos que estar vivendo como mendigos, mendigos da graça, mendigos do amor. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Gente, eu tenho cansado de dizer, eu digo, olha, ninguém pode criar, às vezes a pessoa vem tomar opinião comigo, ninguém pode criar uma menina, um menino sem trabalhar dentro de casa, é claro. Mas eu tenho advertido, gente, olha, tem uma coisa, tem gente que tem um amor por criança, por filhas, por tal, por meninas, mas só para ser escravas dentro de casa. As escravinhas. Escravos, eu conheço isso de perto. Eu vi isso demais dentro da minha família. O papai, né? Depois que chegou o fulano, né? Pancada, servir, pancada e pancada e pancada. Deus não quer criar filhos assim, não, gente. Ele não está criando filhos, não é para aproveitar deles, não. Virar aquela escravinha dentro de casa, aquele escravo despojado ali, só para servir, só para servir. Deus cria filhos para ser co-herdeiro, herdeiros dele. É claro, tem que trabalhar, tem que sofrer por ele também, é claro. Mas Deus não faz isso que nós fazemos, não. Deus não é aproveitador. Não tenha medo de ser filho dele, não. Eles dizem aí nos automóveis: não tenho medo de ser feliz, não tenho medo de ser feliz. Não tenha medo de ser filho de Deus. Não tenha medo de ser filho de Deus. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui embaixo eu gosto sempre de lembrar disso. Abba é um vocábulo hebraico, caldaico, eu notei aqui. Significa pai ou meu pai, é usado junto com pai. Não pode falar Abba sem pai. Sempre a palavra pai é sucedido. Para exprimir invocação filial a Deus. Marcos 14, 36, Gálatas 4, 6. Foi proibido aos servos dizerem Abba pai. Servo não podia dizer. Era privativo dos filhos. Abba pai. É privativo de filho. Por isso Paulo disse: pelo qual clamamos Abba pai. Porque só filho pode clamar. Só a filha que pode clamar Abba pai. Se Deus os trata como filhos, Ele vos corrige. Deus abençoe.